Fala, querido aluno, tudo bem? Um dos temas mais frequentes em qualquer prova que você vai fazer é ondulatória. Especialmente no Enem, há uma competência e uma habilidade inteira dedicada somente à ondulatória. E os dois temas de ondulatória mais frequentes são, em primeiro lugar, a equação fundamental da onda, o V igual a lambda F, sobre o qual a gente não vai falar hoje, e os fenômenos ondulatórios, que a gente passa um tempão estudando aquele treco, parece um caminhão de conteúdos, mas na verdade nós estudamos basicamente 8 fenômenos ondulatórios, que são eles: reflexão, refração, difração, princípio de Huygens, polarização, ressonância, interferência e efeito Doppler. Destes 8, provavelmente o mais complicado é este que eu vou resumir aqui, que é a interferência. Então vem comigo. Interferência é a interação local entre duas ondas. O que eu quero dizer com interação? Quer dizer que quando as duas ondas estiverem em contato ou ocuparem o mesmo lugar, então vai ocorrer algo com elas no ponto em que elas se encontram. Daí a expressão local. Muito bem. Essa interação local entre duas ondas pode ter duas consequências. Ou a interferência pode ser construtiva, o que vai acarretar um aumento na amplitude, ou essa interferência vai ser destrutiva, o que vai acarretar uma redução na amplitude. Só lembrando, pessoal, a amplitude é o ponto da onda em relação ao eixo que atinge a maior altura ou a menor altura, isto é, que vai de encontro à crista ou de encontro ao vale. Beleza? O grande problema da interferência não é necessariamente a gente entender o que ela é, nem o que ela acarreta. O grande problema da interferência é determinar as condições para as quais a interferência acontece. E esta é a grande merda. Por quê? No Enem eles cobram exatamente isso. E mais de uma vez, a questão mais difícil da prova do Enem foi justamente sobre determinar condições de interferência. Isso é algo um pouco abstrato e gera-se uma confusão desgraçada a respeito disso. Então, para facilitar a sua vida, querido estudante, eu vou criar uma tabela que você vai guardar, vai botar lá no seu local de estudo, vai deixar ela presa, para te acompanhar dali em diante. Depois essa tabela vai naturalmente ser absorvida por você, beleza? Então vamos lá, para a gente poder construir a tabela das condições de interferência. Em primeiro lugar, já que a interferência vai ser provocada pela interação entre duas ondas, eu preciso ter duas fontes. Uma fonte que emita uma onda e a outra fonte que emita outra onda. Eu vou exigir, neste caso, para estas condições, que as duas fontes emitam ondas com o mesmo comprimento de onda. Ok? Então considere duas fontes, fonte 1 e fonte 2, que emitam, cada uma delas, uma onda com o mesmo comprimento de onda. Eu quero analisar se a interferência irá acontecer neste ponto P. Então imagine que o observador está neste pontinho P. Beleza? A distância da fonte 1 até o ponto P eu chamei de x1. A distância da fonte 2 até o ponto P eu chamei de x2. Nós vamos definir uma grandeza chamada diferença de caminho, ΔX, como sendo módulo x1 menos x2. Ah, Fracalão, você precisa botar em módulo? Bota em módulo para você evitar o sinal de negativo, tá? É evidente que a determinação no final da condição não vai depender muito do positivo ou negativo, mas bota em módulo que aí sua vida vai ficar mais tranquila, ok? Muito bem, guarda isso agora, estudante, que esse é o grande ponto. Vai ocorrer interferência para duas ondas com o mesmo comprimento de onda se a diferença de caminho ΔX puder ser escrita como um número inteiro vezes meio comprimento de onda, em que este n que aparece aqui é inteiro. Então ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Como a gente já colocou ali a condição do módulo, ele vai ser sempre um inteiro positivo, vai ser um número natural. Ok? Então, repito, vai ocorrer interferência se a diferença de caminho, x1 menos x2, for um número inteiro vezes meio comprimento de onda. Beleza? Bom, essa condição já é um pouquinho abstrata, porque você vê lá, porra, que diabo de número inteiro é esse, Fracalossi? É o seguinte, se a diferença de caminho der uma vez meio comprimento de onda, tem interferência. Se a diferença de caminho der 35 vezes meio comprimento de onda, tem interferência. Mas se a diferença de caminho der 1,5 meio comprimento de onda, não tem interferência. Pelo menos não uma interferência total. Ok, pessoal? Então, para que ocorra uma interferência total, esse n tem que ser um número inteiro. Tá claro para todo mundo? Beleza.
Só que tem um problema. Isto ainda não deixa claro para mim se essa interferência é construtiva ou destrutiva. Mas essa relação que está aí me permite, inclusive, dizer se ela é construtiva ou destrutiva. De que modo? É aí que entra o quadro. E pode parecer um certo preciosismo, mas foi justamente nisso que questões que já apareceram no Enem, nas paulistas e em outros vestibulares se ativeram. Isto é, se a depender do valor do N, é que essa interferência será construtiva ou destrutiva. E você tinha que saber disso para poder atacar a questão. Então vamos lá. Quais são as condições com respeito ao N? Bom, primeiro vale a gente destacar um aspecto que as fontes têm. As fontes podem emitir ondas que estão em fase ou em oposição de fase. A definição de fase é muito complicada. É engraçado que fase é um conceito idiota da ondulatória, mas a definição precisa de fase é um porre. Ela é chata de se dar. Então, vamos tentar, vou dar a definição geral e depois a gente dá um exemplo para vocês entenderem melhor. Fase é a posição que o ponto oscilante de uma onda ocupa em relação a um eixo de referência. Nossa, Fracalossi, o que é isso? Vou dar um exemplo mais fácil. Olha para esses dois pincéis aqui. Eu vou colocá-los para vibrar. Imagine que a minha mão direita é uma fonte e a minha mão esquerda é outra fonte, tá? E a vibração desses pincéis representa a onda. Tudo bem? Eu vou fazer os dois pincéis vibrarem em fase. Observa. Assim eles estão vibrando em fase. Agora eu vou fazer os dois pincéis vibrarem em oposição de fase. Viram a diferença? Fase, oposição de fase. Beleza? Agora imagine isso na propagação das ondas a partir das fontes. Tá bom? Então, a fase da onda, a partir de onde ela parte, vai ter um papel importantíssimo para nós determinarmos se essa interferência é construtiva ou destrutiva em relação a este número inteiro N que está presente ali em cima. E aí, qual é a grande sacada? Bem, queridos, se as duas ondas emitidas por cada uma das fontes estão em fase, então N par me garante uma interferência construtiva. E se o N for ímpar, essa interferência é destrutiva. Por outro lado, se as duas fontes emitem ondas em oposição de fase, N par me garante uma interferência destrutiva, enquanto N ímpar vai me garantir uma interferência construtiva. Tranquilo? Esse quadrinho aí, que relaciona o tipo de interferência, se construtiva ou destrutiva, em relação à condição para a ocorrência da interferência e o N, o número inteiro associado a essa condição, é a grande sacada para você poder atacar qualquer um desses problemas. Seria muito frustrante você chegar na hora do problema e falar, porra, eu sei o que é interferência, eu lembro a condição de interferência, ΔX igual a N lambda sobre 2, mas eu não lembro a condição sobre o N para essa interferência ser construtiva ou destrutiva. Para acabar com a frustração, guarda esse quadro. Beleza, querido estudante? Até a próxima.